Aí sim. Então, bom dia. Nós vamos terminar o nosso último capítulo, né? Nós tivemos muitos capítulos nesse segundo módulo, melhorou um pouquinho, porque no terceiro módulo a gente só vai ter 3, graças a Deus, né? E vamos terminar o capítulo 7, gente, que fala o Ocidente Clássico. Só para a gente ter uma ideia, esse capítulo 7, ele fala um pouco da parte cultural de Grécia e de Roma. Depois, no módulo 3, aí nós vamos ter um capítulo sobre Grécia e um sobre Roma. Tá? Aí nós vamos falar mais sobre a parte política, econômica. Nesse, a gente vai ter uma ideia do que essas civilizações deixaram para nós, que nós usamos hoje, que veio dessas civilizações desse mundo antigo, né? Então, eu fiz aqui, coloquei para vocês, né, aquele esqueminha de mostrar aí a vocês o segmento da aula. Todo mundo vendo? Sim. Sim? Sim. Isso. Então, o capítulo 7 aí, Ocidente Clássico. O Ocidente é a parte aí, vamos dizer, da Europa, né? A parte onde fica a China, Índia, Japão, isso é Oriente. A parte da Europa é a parte Ocidente. Então, nós temos aqui, eu coloquei, arrumei, gente, da melhor maneira possível. Deixa eu ver aqui, deixa eu diminuir só um pouquinho. Aí, eu botei da melhor maneira possível. Está mais ou menos seguindo o conteúdo do livro. Às vezes está... Oi. Eu saí, Fala. a minha avó desligou. Aí eu saí e entrei de novo. Tá bom, não tem problema não. Agora vamos ver aí, porque esse capítulo eu não inseri, claro, na prova, porque a gente não tinha trabalhado ele, eu sabia que não ia dar tempo, tá? Mas na próxima avaliação ele pode cair. Aliás, gente, no final da aula, faltando uns 10 minutinhos antes de acabar a aula, vocês me falem, apesar de eu ter o reloginho aqui, mas às vezes eu esqueço. Vai ter uma atividade sobre esse capítulo para a próxima aula, tá? Eu vou colocar na plataforma mais depois da aula, tá? Então, vamos ter uma atividade desse capítulo, tá bem? Depois a gente vê. Então, vamos lá. Antiguidade clássica. Antiguidade é o quê? Um período que já passou, que nós estamos estudando sobre ele, tá? Vou pedir aqui, deixa eu ver. Richard, liga o seu microfone, porque qualquer movimento que você faz, aí sai o som. Quando você quiser perguntar, você liga, tá bom? Ele já desligou. Tá bom. Então, vamos lá. Então, a antiguidade é esse período que nós estamos trabalhando, que já falamos de pré-história, já falamos de Mesopotâmia, de Egito. Então, isso tudo é parte da antiguidade, da história antiga. Clássica, por quê? Porque são duas civilizações que vão nos fornecer vários itens, como eu disse, que nós temos eles hoje na nossa vida também. Pode não ser totalmente, mas uma boa parte, sim. Então, vamos lá. Olha só. A cultura clássica foi o apogeu o quê? O máximo, a parte mais forte da cultura greco-romana. Ué, professora, você está falando de Grécia e aqui é greco. Quando vai formar a palavra composta, ela vai ser greco-romana, mas está se referindo à Grécia. Olha lá, atenção, hein, gente? E é uma das matrizes da cultura do Ocidente. Matrizes é como se fosse a mãe,
a primeira, a que vai dar origem Tia. às outras. Fala. Tia, a Grécia é bem importante e bem interessante de analisar. Isso. A gente vai ter aqui, como eu falei nesse capítulo, como ele aborda mais a parte cultural dos dois, de Grécia e de Roma, vai ter algumas coisinhas assim bem legais, alguns itens bem legais para a gente falar. Então, vamos Tia, aproveitar a aula hoje. Oi. naquele dia eu tinha te mostrado o vaso pintado? Sim, meu filho, já falei, você me mostrou tudo. Tá tudo Não, ok. eu acho que você tinha falado para eu pintar, aí ia mostrar nessa aula. Ah, então você me mostra no finalzinho, tá bom? Tá. Tá bom, então. Então Tia. vamos lá. Então, gente, essa greco-romana vai dar origem, né, às culturas do Ocidente. Então, vamos lá. Temos aqui, para começar, o latim. O latim é uma língua, é a base das línguas latinas e a maior influência externa das línguas germânicas. Germânicas vou colocar assim, são grupos de vários povos denominados germânicos. Inclusive, a Alemanha, que tem um nome também de Germânia. Quando tem a seleção da Alemanha em alguma competição, nas costas, na camisa, não vem escrito Alemanha, vem escrito Germânia, por causa dos povos que chegaram na região. E aí eles adotaram o nome original, Germânia, tá? Só para vocês terem essa ideia. Então, o latim vai ser a nossa origem da nossa língua portuguesa vem do latim, com algumas mudanças. Seria o latim, gente, a língua mãe, a que dá início a várias outras línguas de outros países, tá? Foi a primeira, tia? Foi uma das primeiras mais faladas, principalmente em Grécia e Roma, tá bom? E aí, prosseguindo, a gente vai falar mais deles mais atrás. Aqui é só dando um parecer do que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Democracia. Nós vivemos numa democracia. Essa democracia foram os atenienses, o pessoal de Atenas, que criou esse sistema político e que temos até os dias de hoje em vários países. Alguns países não usam democracia, mas muitos usam. Fala. Tia, democracia é aquele que todos podem, quer dizer, todos podem ter seu... Participação. Isso. É. Democracia. Aí nós vamos falar mais de democracia no capítulo que nós falarmos sobre Atenas, tá? No módulo 3. E tem umas coisas tão legais, gente, sobre Atenas. Vocês vão ver no módulo 3. Tá bom? Tia, por isso que eu lembrei... Oi. Eu lembrei de uma história que eu vi de Atenas. Então, aí você vai falar quando a gente estiver falando desse povo, de Esparta e Atenas, né? Que nós vamos ter muitas influências de Esparta e Atenas. Aí, por isso que eu não vou explicar muito agora, porque nós vamos ver esses detalhes no módulo 3, tá bom? Então, a democracia, que é um sistema político, surgindo aí também na história antiga. O direito romano, né? O direito é o quê? São as leis. Então, é a base, né, de todos os direitos ocidentais contemporâneos. Então, o direito romano é que dá origem ao direito. Fala, Richard. A gente vai ter sobre Deus de grego também? Deus de grego? Vamos falar um pouquinho nessa parte aqui, tá? Não vai ter tempo da gente falar muito, mas eu vou tentar, quando a gente começar a falar de Grécia e Roma, falar um pouquinho mais sobre eles, que eu sei que todo mundo adora os deuses gregos e romanos. E tem muitas histórias, né? Tá bom? Então, o direito, que se refere a leis, né? Também é a influência
de Grécia e de Roma, principalmente de romano. Os romanos é que vão criar leis para aquele momento que eles viveram. E essas leis vão passar para outros lugares e vão ter algumas modificações, tá bom? Então, aqui, gente, é só para a gente ter a noção que o latim, a democracia, o direito romano, temos influência deles até hoje. Quem vai, por exemplo, fazer o curso na Universidade de Direito, se tornar um advogado, ele vai estudar as leis romanas. Olha que interessante. Por quê? Foi de lá que começaram essas primeiras leis. Tá bom? Olha que legal, né? Então, olha só, agora seguindo. As artes, vocês têm aí falando sobre ela na página 312, aí embaixo, onde fala sobre arte, depois vem política, esporte e mitologia. Eu estou seguindo essa ordem do livro, tá? Aí eu coloquei aqui bem facilzinho. Vou pedir, Richard, lê para mim aqui sobre as artes que eu coloquei aqui na tela. Os padrões considerados belos podem ser vistos em sua arquitetura, escultura e pintura. Isso. Então, tanto em Roma como em Grécia, eles faziam escultura. Gente, isso aqui são colunas que sustentam um teto. São colunas enormes, né? Decoradas como se fossem mulheres. Então, as artes em Grécia e Roma, tudo era permitido. Até mesmo a escultura de uma mulher ou de um homem nu não era problemático, não tinha nada de vergonha, não era colocar uma escultura, porque aquela escultura está nua, não pode, isso é imoral, não, isso não existia lá. O corpo, eles achavam o corpo belo, então eles gostavam de fazer esculturas de corpo, pintar a escultura, um corpo. Então, o corpo não era para ter vergonha, o corpo é belo. Então, eles tinham essa ideia, né? Então, por isso, eles representavam, aqui elas, no caso, estão vestidas, né? Vocês vejam, tem os detalhes dos cabelos, claro que é uma imagem mais atual, que existem na parte antiga de Grécia, um pouco desgastada pelo tempo, né? Agora a gente tem aqui a política. Nós podemos perceber aqui que é um ambiente grande, onde tem um homem aqui. O que seria que esse homem estaria fazendo para esses aqui? O que isso aqui lembra de política nossa hoje? Está ensinando eles? Poderia estar ensinando. Debate, tia. Isso, um debate. Ou também mostrando a ele algumas sugestões de como melhorar a vida. No caso, eles podem ser o quê? Representantes do povo. Né? Hoje nós temos assembleias onde são votadas as leis por vários políticos. Depois vocês falam sobre isso, viu? Miguel, João, Richard, tá bom? Então, a gente tem aí, hoje, né, a Câmara dos Vereadores, a Câmara dos Deputados. Fala, Davi. É porque no chat a gente está falando que a hora está passando rápido, porque a gente está prestando atenção e é interessante. Ah, sim. É porque Caio tinha falado assim, tia. Olha, tá passando rápido. Aí é porque você tá gostando da matéria. Quando não gosta, passa devagar. Isso, pois é. Então, e nós vamos ter os outros assuntos também, vão ser bem legais, bem curiosos, vamos dizer assim. Então, gente, nós vamos ter aí a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Vereadores, o Senado, a Assembleia, né, onde são votadas as leis. Então, isso vem dessa origem romana aqui. Ô, tia, então, é tipo, qual é a melhor ideia para melhorar a cidade? Isso. Então, então vamos ver aqui. Kailane, você pode ler aqui sobre a política para mim? Claro.
Então, lê para mim. Debate de ideias entre cidadãos e as decisões sobre como melhorar a vida na cidade. Isso. Então, ó, debates e ideias que as pessoas vão propor, né? Vão fazer uma votação e ver se vai ficar bom. Vai melhorar a vida das pessoas? Ah, beleza. Então, vamos aprovar. Então, isso vai se tornar uma lei. Então, vimos a arte, vimos a política. Olha o que nós temos aqui, muito legal. O esporte. O esporte, gente, a gente surge, as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos surgem na Grécia. Aqui eu coloquei uma imagem relembrando as Olimpíadas que foi aqui no Rio de Janeiro, em 2016, né? Então, todas as competições realizadas. Olha que a gente tem interessante. Richard, lê para mim aqui sobre esporte. Depois eu posso ler, depois, do lado dele? Posso ler, Quem tá também? Os gregos criaram os Jogos Olímpicos. Peraí, Richard, peraí. Tá bom, daqui a pouco. Deixa a Richard ler primeiro. Vai, Richard. Os gregos criaram os Jogos Olímpicos, compostos por 13 modalidades. Na era moderna, com início em 1896 e atualmente com 42 modalidades. Isso, então, peraí um instantinho, vamos aqui primeiro. Então, os Jogos Olímpicos vêm da Grécia Antiga, aonde, claro, olha só, tinha apenas... Eu não sabia que era criado pelos gregos. Eu também não. Não sabia? Então, agora você fica sabendo. Então, os Jogos tinham apenas 13 modalidades. Então, os Jogos Olímpicos, gente, só tinham 13, tipo corrida, natação, arremesso de dardo, e algumas outras lutas. Então, esses Jogos Olímpicos da Grécia Antiga, olha que interessante, era para fazer uma competição de representantes de várias cidades na Grécia, cada cidade mandava o seu representante, e era uma homenagem aos deuses. Era para presentear, era uma festa em homenagem aos deuses. Olha que interessante. Então, os Jogos Olímpicos eram uma homenagem aos deuses. Então, a gente tem aí uma festa, uma competição. E olha que interessante, tem muitas coisas interessantes. Aquele que vencia uma competição, ele ganhava uma coroa de folha de louro, né? Aquela folhinha que às vezes a gente bota na comida. Sei. Minha mãe bota. Isso, que era para representar a coroa. Ganhava um buquê de flores. O buquê de flores ainda é entregue até hoje. Para o né? primeiro colocado. Isso. Só que nesse período antigo não tinha medalhas de ouro, prata e bronze. Eles não ganhavam isso. Então, eles ganhavam a coroa e o buquê, e o prestígio. Quando essa pessoa que ganhava voltava para sua cidade, e era festejado, era adorado como um deus, porque ele venceu uma competição. Então, não rolava nada de dinheiro. Eles faziam porque era uma homenagem, era uma festa para os deuses, principalmente. E isso acontecia, olha que legal, Jogos Olímpicos. Isso acontecia lá em Olímpia, aonde era a parte mais alta da Grécia e onde existia, que eles falavam, a casa dos deuses. Então, era realizado lá a maioria das competições. Por isso, Olímpia, Jogos Olímpicos, porque vem da cidade de Olímpia. Olha que legal, né? Bem legal, tem muitas coisas interessantes. Ô tia, como nessa idade, como não tinha dinheiro nessa época, o que eles tinham, tipo, para comprar as coisas? Ah, não compravam, eles faziam a competição do jeito que eles estavam, do jeito que eles tinham, só. E, ó, as lutas, eles faziam nus,
Por que faziam nus? Porque se você tá com roupa, o cara agarra na tua camisa, te joga no chão. Então, quando você não tem roupa, você tem que conseguir derrubar o outro na força, do jeito que você conseguir segurar o outro para derrubar. Olha que interessante. Né? Isso é interessante mesmo, me deixou chocado isso aí. E detalhe, os Jogos Olímpicos na Grécia, as mulheres não podiam participar e nem assistir. Elas Isso era não uma podiam. sacanagem. Isso Era era uma só- sacanagem. Nessa Era só época, um eu acho que elas machismo. não tinham direito, né, tia? tinham Então, direito elas não nenhum. tinham direito nem de participar, nem ver os maridos, Mas nem e ver os Atena, filhos tia? participando e nem podiam competir, muito Só menos. Tia, tinha mas que não ir pra tinha casa cuidar Atena? de filho. Ih, Exatamente, era para isso, para cuidar de filho, da educação dos filhos, por aí. Fala, Richard. Mas não tinha Atena? Era mulher. Atena era a deusa. Existia a cidade de Atenas. Tem a deusa Atena e tem a cidade de Atena. Ô, A A gente tia, vai cidade é falar. pra ela, tia? Oi? A cidade. Botaram um nome parecido do casa dela? Tem a ver com ela. Quando a gente falar disso lá no outro capítulo, aí você vai descobrir. Tá bom? Vamos lá, prosseguindo aqui. tia, Caramba, já tem... a cidade de Oi. Atena, ela teve alguma coisa com a Olimpíada? Não teve alguma. Tinha os representantes que competiam também. Não, eu sei, mas ela tinha a ver com a criação da Olimpíada? Não. Tá bom? Então, aqui é a cidade que era praticada os esportes, era Olímpia. Chamava até o Monte Olimpo, porque era uma parte mais alta da cidade. eu acho que eu já ouvi dizer desse Monte Olimpo já. Então, aí ficou o nome de Jogos Olímpicos, porque era feito lá nessa cidade, tá? A gente está só dando um parecer aqui em vários itens que muitas vezes você já ouviu falar, mas não sabe detalhes, né? Mitologia, olha, essa parte, então, é maravilhosa, né? Posso ler essa parte? Mitologia. Peraí, mitologia. Quem falou é Kailane, é você que queria ler? Eu, Não fui eu não. Quem? Ana Clara. Ana Clara? Então, vamos lá. Eu também, Ana Clara... tia. Calma, Ana Clara primeiro. Vai, Ana Clara, lê para mim mitologia. Mitologias são ligadas às crenças religiosas de grego e romano. Isso. Então, aqui tem é bem interessante porque os deuses gregos são os mesmos deuses romanos, só que com nomes diferentes. Entendeu? Com nomes diferentes. Você tem, uma lenda que olha aqui, na página 315, você tem os nomes dos deuses aqui, ó. 315, mitologia grega. Olha lá, tem Zeus, Hera, Atena, Apolo, tá? E etc. Olha só, aqui são deuses gregos, mas esses mesmos Qual é a deuses, página? 315. cavalo de madeira usado no filme Troia. Eu não sei Peraí, por que eu gosto desse negócio de deuses. Porque tem muitas histórias legais, né? Ô, tia, Depois eu vou eu falar também com gosto. vocês. É porque o nosso tempo é muito Minha irmã curto, gosta gente. também dessa mitologia Isso. grega. Olha só, é porque eu quero finalizar esse capítulo para nós entrarmos falando de Grécia e Roma no outro capítulo mesmo. Aí nós podemos nos estender mais quando a gente estiver falando de Grécia ou de Roma, tá bom? Aqui é só para a gente ter uma noção dos fatos ligados a essas duas civilizações, tá bom? Aí a gente precisa encerrar esse capítulo para começar o outro módulo, tá bom? Então, os deuses são os mesmos. Depois eu vou pegar quando a gente estiver trabalhando Grécia e Roma, eu vou pegar uma tabela dos nomes dos deuses gregos e dos nomes deles em romanos, para vocês verem, tá? Quando a gente estiver trabalhando com detalhes os gregos e os romanos.
Então, a mitologia são histórias, gente, que são contadas, mas que são muito, assim, algumas parecem ser normais. Algumas são muito imaginárias, né? São muitas imaginárias. E aí, durante as aulas, quando a gente falar sobre essas civilizações, eu vou tentar passar para vocês umas 2 historinhas bem fantasiosas para vocês, tá bom? Aí no livro de vocês tem aí mitologia, tá falando aqui do cavalo de Troia, mas eu não vou falar especificamente dele agora, porque eu vou deixar para falar quando nós falarmos lá em Grécia, né? Porque aí eu tenho que contar as guerras que estavam acontecendo, o porquê desse cavalo, e isso nós vamos falar mais adiante, tá bom? Cavalo gigante de madeira. É, o cavalo de Troia, porque Troia era uma cidade, tá? Então tem toda uma história de guerras que vamos falar nos outros capítulos, e aí eu falo dele, tá bom? Tia, era de madeira? É. Ô, professor, esse cavalo existe até hoje? Não, ele foi usado numa estratégia de guerras. Por isso que eu estou dizendo, eu vou contar sobre ele na próxima aula, quando nós estivermos falando de Grécia Antiga, tá bom? Certo? Tá. Vamos deixar todas essas perguntas sobre o cavalo lá quando nós começarmos a falar de Grécia, tá bom? É só para a gente não gastar o nosso tempo agora, porque nós vamos falar dele mais à frente, tá? Então, a mitologia são isso, são histórias, né, crenças religiosas misturada com várias histórias bem fantásticas, né? Então, vamos lá. Olha aqui, alfabeto grego. Vamos ver agora, deixa eu ver aqui. Agora é Kailane. Kailane, lê para mim agora o alfabeto grego. Criado no século quê? No século VIII antes de Cristo. Antes de Cristo, adaptado fenício e dividido em 24 letras, consoantes e vogais. Definido em 24 vogais. Então, olha só, nós não falamos dos fenícios, já falamos dos fenícios, que foram os criadores do alfabeto, lembra? Só que eles, os fenícios, só criaram... Sim, já falamos, sim, não. Já falamos lá nos fenícios, quando falamos em Mesopotâmia, hebreus, fenícios. Tia, Oi. o que significa alfa, beta e ômega? Espera aí. Deixa eu acabar de fazer essa explicação. Então, os fenícios criaram as consoantes. Eles escreviam só com consoantes. Difícil para a gente entender hoje, né? Mas era assim. E os gregos, gente, incorporaram as vogais. Então, nós vamos ter aí um conjunto com 24 letras, entre consoantes e vogais. Por isso que eu disse que foi criado no século VIII a.C., foi adaptado do fenício e definido pelos gregos. Aqui são as letras, né? Como eles tinham o alfabeto grego. Vocês percebam que várias letras são parecidas com com o nosso alfabeto, né? Então, a gente tem símbolos hoje, por exemplo, aqui, ômega, ou tem remédios de produto natural que é escrito, ômega 3, não sei o quê. Ele tem esse símbolo, entendeu? Tia, eu tava vendo uma série lá que era de lobisomem, aí tinha 3 que tá aí, alfa, beta e ômega. Isso, então. Tia Claudete, Oi. a minha internet tinha acabado, eu estava falando com você não estava respondendo, minha internet estava travando. Ô, tia. Tá bom. Depois, se você quiser assistir de novo, é só ir lá na plataforma e ver naquele pedacinho que você saiu o que a gente estava falando, tá bom? Fala, Richard.
Mas o que significa Tá bom. alfa, ômega, beta? Então, representava as letras que eles utilizavam. Era dessa forma que os gregos escreviam as letras. Entendeu? Por isso que eu estou dizendo, aconteceram algumas mudanças para o nosso alfabeto. Esse alfabeto, ele vai ser levado Professora. para outros lugares, para outros países, e aí eles vão fazendo Dá licença, pequenas professora. mudanças. Quem ia Dá falar? licença, professora. Eu? Então, meu Sim. pai falou que ele tem uma Bíblia grega. Com a língua grega. Ah, O alfabeto grego. Só que eu bem mostro interessante isso. Não dá pra entender Tá, nada. mostra. É só letra grega. Tá, mostra aí pertinho da câmera. Pera que eu tô tentando achar aqui. Cadê? Ah, sim, que legal. Olha, que interessante. Só letra grega, tia. Sim, viu? Legal, Nathalie, muito bom. Obrigada. Muito bom, obrigada, hein, com a colaboração. Então, gente, aqui a gente tem essas letras que vão ser originário dos fenícios com os gregos. Como eu falei, até chegar ao que nós temos hoje, e isso os povos foram fazendo alterações, foram fazendo mudanças no desenho das letras, entendeu? Então, por isso que a gente tem esse tipo de, vamos dizer, representação gráfica, a origem era essa aqui, e depois mudaram, tá? Literatura grega. Agora a gente está falando de literatura, tem na página 314. Ah, no livro de vocês também tem o alfabeto grego, aí na 314 está falando de literatura. Então, deixa eu ver aqui. Giovana, você pode ler para mim, Giovana, literatura? Ela não tem microfone, tia. Ah, não tem? Deixa eu ver. Espera aí. Brian, lê para mim, Brian. Vai lá, diga lá você. Oi? Davi quer ler, tia. Deixa o Brian lê para a gente aí primeiro, depois vai Davi. Eu não sei se ele tem microfone. Deixa quietinho. Você tem que deixar o pessoal responder, Richard. Porque quem não tem, escreve lá. Vai, Davi, vai então, que é para a gente não perder nossos minutos, que é sagrado. Vai, Davi, lê lá para mim sobre literatura grega. Peraí que tem que sair um negócio aqui. Desce. Aí. Graças à escrita grega, foi possível registrar escritas que deram origem a grandes obras literárias da Grécia Antiga. Isso. Aí aqui eu botei duas, a Odisseia e a Ilíada, que são duas obras muito famosas que contam, cada uma conta uma história diferente. Uma conta sobre a Guerra de Troia, daquela que tem o cavalo, e a outra conta a história de Ulisses de volta para a sua terra, que ele sai em busca de resolver algumas questões e volta. E nesse período ele leva quase 20 anos para voltar. Então, aqui no livro de vocês, na literatura, na página 314, tem várias obras aqui também, né? Tem poemas, tem aqui Hino Afrodite, Agamenon, né? Então tem várias obras literárias criadas pelos romanos. Essas duas aqui que eu marquei, coloquei aqui para destacagem, são exatamente isso. Elas são as duas mais famosas. E quando nós estivermos falando lá da Grécia, nós vamos falar delas também. Tá? Então, Ilíada e Odisseia são as duas mais destacáveis. Mitologia grega, aí na página 315.
Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Caio, você pode ler, Caio? Claro. Caio? Ele tá na aula, tia? Bom, parece, né? Quem? Tia, sabia que tem vários filmes que eu conheço de Deus? Eu conheço vários deuses. Ah, Eu sim. conheço Deus, Ares, Poseidon, Isso, Deméter, são... Artemis e Hades. Ô, Isso. tia, aquele ali com a água é Poseidon ou Zeus? O Deus de todos os deuses, o chefe de todos É os Zeus. deuses, é Zeus. É o Zeus. Inclusive, aquele Monte Olimpo, olha só, o Monte Olimpo, aonde eu disse que acontecia as Olimpíadas, era em homenagem ao Deus, vamos dizer, o Deus Pai, que seria Zeus. Zeus seria o chefe de todos os outros deuses, entendeu? E aí era a morada dos deuses lá no Monte Olimpo. Aquela Tá? cobra ali é quente. Peraí, Richard. Quem estava falando, Gustavo? Não, tia, Davi. Eu li Fala, um Davi. livro de boi. Não tem nada a ver com o boi, só que tinha o boi tinha uma máquina Ah, do da tempo. história do Minotauro. A história do Minotauro, Davi. Não, tia. É porque eu li um livro que eu achei lá na livraria do barco. Aí, eu achei aquele livro. Eu não entendi nada no começo, mas eu comecei a ler ele. Aí tem a ver sim. com coisa grega. Tem a ver com Olimpíada. Diziam bem diferente. Só que em vez das pessoas serem humanos, eles eram bois. Mas contava a história da mitologia grega também. Falava que o Olimpo era utilizado para Isso. isso, né? Tinha várias coisas assim. Eu não sei se o livro ainda está aqui, mas depois eu vou procurar. Depois você procura, faz umas marcações aí, na próxima aula você mostra para gente. Tá bom? Olha só, o que eu quero colocar para vocês aqui de mitologia, né? Existem várias histórias, como eu disse, bem fantasiosas. Os deuses gregos, eles tinham uma forma, a aparência de ser humano, né? É diferente dos deuses do Egito, que alguns tinham metade do animal e metade de ser humano. Os deuses gregos, eles tinham uma forma física como um ser humano. Agora, tem várias histórias, né? Então, aqui, deixa eu ver aqui só um instantinho. João Henrique, peraí, você pode ler para mim aqui sobre a mitologia grega? Tá bom. Lê para mim aí. A mitologia grega é uma fonte de informações religiosas e também apresenta um conjunto de histórias que buscam explicar a origem dos deuses, da terra e de elementos da natureza. As histórias mitológicas podem ser interpretadas com uma visão sobre os atos, sobre os valores e sobre as características dos comportamentos de homens e mulheres. Tá bom, é que ele fez a leitura do livro, gente. Ele fez do livro. Aqui eu coloquei mais ou menos isso de uma forma menor, né? É fonte de informações religiosas, e também buscavam explicar a origem dos deuses. Então, as histórias que contavam era para explicar a origem dos deuses e para as pessoas terem respeito aos deuses. Né? Alguém lembra um pouco sobre essa história aqui primeira? O que se refere a essa aqui? Essa mulher cobra uma deusa, tia? Ela é tipo É a Medusa.
Quem olhava A pra ela virava pedra. Tudo eu conheço. Isso. Quem olhasse diretamente para ela viraria uma estátua, né? De Ah, pedra. eu vi. Aqui seria Pégaso, o cavalo alado que voava na mitologia grega, Era né? usado por E esse Deus. aqui, quem Ou com seria? um nome, se tem Poseidon, um chifre, tia? seria um unicórnio. Isso, Poseidon, o deus dos O mares. Poseidon tá Eu parecendo eu Zeus. gosto. Eu acho ele maneiro. Aí são várias formas de desenhos, né? Então a gente tem aí várias histórias que elas são muito, gente, retratadas em filmes, né? As Tia, pessoas gostam de fazer filmes mostrando o poder que tinha aqueles deuses. Tem um filme que passa sempre na televisão, eu já vi várias vezes, que tem essa parte mitológica. Ai, meu Deus, agora esqueci o nome, me ajuda aí. tia, Poseidon é o filho de Zeus, não é? Tem esse também, e tem um que é de um menino da vida real, que ele volta lá, que ele é filho de um deus. Ah, esqueci o nome. Passa sempre, é o atual aí, assim, o mais novo que tem, que fala sobre a parte dos deuses. Ai, caramba, hoje estou ruim para lembrar as coisas. Esqueci o nome do filme, daqui a pouco, se eu lembrar, eu falo. Então, as pessoas gostam de retratar histórias que eram contadas nesse período antigo, porque são histórias bem legais, diferente dos filmes de hoje, que é só de. Não é que não tenha violência, guerra, essas coisas, mas de uma maneira diferente. Né? Tia, Agora chegamos. Oi. eu acho que a página aqui, né, 215, está ordenando os deuses de forma de categoria. Tipo, Zeus é o maior, Hera é a segunda, Atena é a terceira. Mais ou menos, mais ou menos. Ele colocou Zeus como primeiro exatamente para mostrar que ele era o pai de todos os deuses, era o chefe. Os outros não tem mais ou menos nessa ordem de poder, não. Tá? Botaram para mostrar, mas não é porque. Botou Zeus especificamente sobre ele ser o chefe de todos os deuses, tá? Gente, realmente eu esqueci o nome do filme. Daqui a pouco eu lembro. Está sempre passando na televisão o nome do filme. Mas daí Tia, Brian botou um nome no chat, vê se é. Não, mas Aquilo é Aquaman, tá doida, Não, cara? não é esse, Super-herói. não. Não é esse, Aquaman, não. como assim? Vamos lá, gente. Olha só, para a gente finalizar, que eu tenho uma atividade para passar para vocês. E aí a gente finaliza com a filosofia grega. Olha, vocês viram que todos esses assuntos que eu passei aqui, alfabeto, literatura, mitologia, o esporte, tudo isso é a parte cultural, a parte da cultura. Aqui, falando da filosofia grega. O que é a filosofia? A filosofia é o querer saber mais, quer resposta para as perguntas. É isso que a filosofia faz, procurar respostas parou. Tá bom aí a conversinha aí, gente. É a resposta que as pessoas queriam ter para determinados fatos. Então, deixa eu ver aqui. Isabela, pode ler para mim, Isabela, aqui? Filosofia grega? Amigos Tia, Ô, tia, mas eu não tô Peraí, Criaturas gente. irritantes. Peraí. Peraí, Richard, Brian, gente, eu pedi a Isabela para ler. Deixa ela ler, depois vocês falam o que é. O no- Fala, Amigos da Richard. sabedoria, Vai lá, Isabela. Amigos da sabedoria ou filósofos buscavam explicar a natureza, o mundo e o ser humano por meio do raciocínio e conhecimento direito. Desculpa que ficou um errinho aqui, amigos da sabedoria, tá? Ou filósofos buscavam, presta atenção, Richard, o depois você nome do pergunta. filme.
Ah, É Fúria do Titãs? Eu coloquei É, no chat. também. Porque quando eu estou com a tela aqui, eu não vejo vocês escrever no chat. Ô, tia, Eu pesquisei coloquei no Fúria chat, de sim. Titãs, é muito religioso também. É de Então, é isso mesmo. Então, vamos lá. Os filósofos, eles buscavam o quê? Eles buscavam o raciocínio, o conhecimento. Então, nós temos aqui, no livro de vocês, na página 316, vem falando desses 4 filósofos que foram muito importantes, e como o direito romano também é estudado no curso de direito, os filósofos também. Então, nós temos aqui Platão, Sócrates, Aristóteles e Tales de Mileto. Né? Então, ele é até considerado, coloquei aqui, pai da filosofia, o grande criador da filosofia. Né? Então, ele demonstrou Olha, tem matemática. Tales de Mileto tem. Eu me lembrei dele por causa da matemática. Olha só, demonstrou que a soma interna dos ângulos do triângulo é 180 graus. Dentro de geometria, né? Então, a gente tem aí, no livro de vocês, está falando um pouquinho sobre cada um. Aí eu deixei aí no livro, só citei eles aqui, tá bom? Agora também tem aí o latim, que aí o livro ainda vem falando mais detalhes. Olha essa propaganda aqui. Vocês conhecem algum desses produtos? Eu conheço todos. Conheço todos. Eu conheço só o Sim, eu conheço todos, menos o Lux. Olha só o nome do Eu conheço sorvete. todos eles. Olha o nome do sorvete, que é uma delícia. Do picolé. Eu conheço só do picolé, Ai, do bis, Minha avó, quando me buscava na escola, eu ia do banho. Gente, olha só. Gente, posso falar? Olha o meu dedinho, dá licença um pouquinho. Olha só. Por que foi colocado, eu coloquei essas imagens todas juntas aqui? Porque eles estão escritos em latim. Lembra? Falamos do latim? Língua oficial do Império Romano. Olha só, o latim é bastante utilizado na publicidade, estabelecendo um interessante contraponto entre o moderno e o antigo. Magno é uma escrita em latim, bono, lux, natura, os produtos natura, bis, né? A água aqui que eu não consegui ler muito direitinho a água. Deixa eu ver aqui. Não dá para ver muito, não. Aí, então, vocês vejam que vários produtos, tem outros que estão escritos em latim, e aí é usado, né, com nome diferente, e você nem sabia que era em latim. Agora vocês podem, cartar agora com alguns colegas, quando comprar algum desses produtos, aí você fala assim, isso aqui está escrito em latim, vocês agora sabem disso, hein? Que legal, hein? Gente, apertando o botão errado. O direito romano, para a gente terminar aqui, que eu quero passar a atividade. O direito romano, oi. Nathalie disse que Poseidon e Hades é irmão de Zeus, mas Poseidon não é filho? Não é. Olha só. Depois eu vou botar um esqueminha desse parentesco um com o outro aí. É porque, gente, essa aula seria uma aula, por exemplo, na escola, que eu tenho 3 aulas, daria para a gente ficar falando muitas coisas interessantes sobre essa aula. Mas aqui a gente só tem uma aulinha. Então, infelizmente, a gente não vai poder fazer tantos detalhes assim. Mas eu vou tentar fazer um quadro do parentesco para mostrar a vocês na próxima aula, tá bom? Prometo isso. Só para vocês entenderem um pouquinho como é que foi o parentesco. É meio confuso, mas aí eu vou mostrar a vocês, tá bom? Então, gente, o direito romano, lá que nós falamos no início, olha só, ele vem das leis das 12 tábuas, que eram leis dos romanos, né? E aí, um imperador romano chamado Justiniano, como eu disse,
Nós vamos falar dos romanos. Esse imperador, ele vai encarregar um grupo para organizar um código chamado, em latim está escrito, ó, Corpus Juris Civilis. Um corpo civil, né, de leis para atuarem em Roma. Tá? Então, esse imperador, ele vai falar, eu quero que organize as leis a partir das leis das 12 tábuas, que provavelmente nós vamos falar do grupo que vão organizar essas 12 tábuas, tá? As leis vão ser escritas em 12 tábuas, ok? Olha isso aqui, todo mundo conhece. Duvido que tenha alguém que não conhece uma fábula. A raposa Eu conheço. azul, eu conheço. A lebre da Eu tartaruga, conheço todas, menos a conheço. raposa e o macaco. Conheço tudo. Conheço Isso. Eu lembro da lebre da tartaruga. Então, olha só, o nosso trabalho para a próxima aula, ela vem daqui. Presta atenção. Ó, as fábulas, ela é criada por Esopo. Esopo cria histórias onde os animais falavam, conversavam. Ele era um escravo contador de história que viveu na Grécia Antiga. As fábulas de Esopo tornaram-se... Espera só um minutinho. Tornaram-se um termo genérico para coleções de fábulas brandas, usualmente envolvendo animais personificados. Então, o que é isso? Esopo era um escravo, né? Porque existia escravo em Grécia, em Roma, não por ser negro, não tinha nada a ver com ser negro, não. Não tem nada a ver disso. Escravo era escravo, nós vamos conhecer os escravos. Ô, tia. Espera aí, eu estou esperando o pessoal parar de conversar. Ô, tia, olha o que eu vou mandar no chat. Não vou nem... Eu pesquisei no sim. Google. Sim, mas tem muitas histórias. Eu vou tentar, pelo menos, pegar uma para mostrar a vocês durante as outras aulas, tá? Apareceu que Poseidon é filho de Cronos e Ré e irmão de Zeus. Isso. Depois a gente vai falar sobre um pouquinho mais dessas histórias, tá bom, Richard? Agora, olha só. 10h21. Então, já está em cima da hora. Deixa eu só finalizar aqui. Então, aqui existem várias outras. São histórias pequenas e essas histórias são os animais conversando. E aí, o que eu vou colocar para vocês? Vou colocar lá na plataforma, vou botar daqui a pouco a atividade. Vocês vão escolher uma fábula, vocês vão escrever no caderno de história e vai fazer um desenho sobre a fábula e vai contar para mim na próxima semana, tá? Isso estará valendo ponto de trabalho. Eu vou colocar lá na plataforma direitinho e vocês podem ver e ler direitinho lá. Mas é basicamente, professora, eu posso imprimir no computador? Pode me amostrar. Mas pode fazer também no caderno. Copia a historinha, são historinhas pequenas, e você vai contar para a gente. Quando você for pesquisar, você vai ver que tem várias histórias, tá? Então, vocês vão pesquisar para a próxima aula, hein? Eu quero ver os trabalhos bonitos, bem fáceis. Oi, Nathalie. Tem que pesquisar o que mesmo? Uma fábula, você vai pesquisar. Vou botar lá, vai estar lá na plataforma, vocês vão ler lá o trabalho de história. Vocês vão escolher uma fábula, vai copiar no seu caderno e vai fazer um desenho sobre aquela história. Só isso. Tá lá na plataforma, vou botar lá agora. Tem que ser de mitologia? Oi? Tem que ser de mitologia? Não é mitologia, é fábula. Fábula mesmo, normal. A fábula é diferente das histórias da mitologia. Pode ser de qualquer coisa, tia? De qualquer coisa, não. Uma fábula. Mas vai de lá que é na fábula? plataforma,
vai na plataforma para ler as informações sobre o trabalho. Vou colocar lá agora, tá bom? Então, é só isso. É você pesquisar uma fábula. Você pode botar lá no Google, lá, gente, fábulas, vai aparecer milhares. Leia uma bem diferente, bem legal, copia e ponto. E faz o desenho. Tem que ter um desenhozinho que você vai fazer, tá bom? Fácil, fácil, fácil. Gente, um beijo. Vocês têm outra aula agora, né? Não. Não. Ah, não tem, não? Oh, então me desesperando, por quê? Gente, então, a fábula, mas mesmo assim, você vai pegar, vai escolher uma, vai copiar a caneta bonitinho no seu caderno, vai botar o título, vai escrever a fábula, só copiar. Aí a fábula tem... Peraí, Richard. A fábula, ela tem uma moral. O que é a moral? Qual é o recadinho daquela fábula? Muitas fábulas, no final, ela vem uma mensagem. Né? Então, eu quero que vocês, já que a gente está falando de cultura grego-romana, está aí a fábula surgindo aí na Grécia Antiga. Então, é uma atividade para a próxima aula. Vamos colocar, o dever de casa é o trabalho da fábula. Todos entenderam? Sim. Tia, vai até 11h20, tia, tá mais da hora. Hã? Não posso ir até 11h20. Infelizmente, não vai poder ficar até 11h20, gente. Mas olha só, nessa aula de hoje, deu para a gente ter uma noção sobre a história da cultura clássica, tá? Tem um exercíciozinho. Tem um exercíciozinho bem fácil na página 317. Olha aí na página 317. A gente pode até fazer agora. Pode ser mais 5 minutinhos? Vamos, tia. Então, vamos lá, gente. Página 317. Vamos lá, aqui, ó. Essa aqui tem um caça-palavras aqui, ó. Todo mundo com o livro na mão. Qual é a página? 317. Lá em cima. Então, vamos lá. Coloca a data de hoje aí, 27/7. Alguém desliga o microfone aí, por gentileza. Tá bom. Isso. Olha só, tem lá mitologia, cultura clássica e filósofos. Vamos ver mitologia. Qual das 3 definições que está aí seria mitologia? Conjunto de conhecimentos dos gregos e dos romanos? Leiam as 3 definições que está aí para ver o que você vai colocar sobre mitologia. Leem no livro. Conjunto de narrativas simbólicas que explicavam a origem de seres humanos, do universo e do fenômeno natural. Sim. Quem respondeu? Kailane? Olha aí, Kailane. Exatamente. Então, faça o tracinho. Unindo mitologia, a segunda definição. Conjunto de narrativas simbólicas que explicavam a origem dos seres humanos, do universo e dos fenômenos naturais. Muito bem. Agora, cultura clássica. O que seria cultura clássica? Conjunto de conhecimento dos gregos e dos romanos? Sim, cultura clássica. Conjunto Giovana, desliga o microfone. Dos gregos e dos romanos. Então, vai ligar cultura clássica, a última definição. E sobrou filósofos. Deixa eu ver para mim aí. Davi, lê para mim aí filósofos. Tá. Pessoas que buscavam explicar a natureza de maneira racional, conhecidas como amigos da sabedoria. Isso, pronto. Fizemos a atividade número 1. E a número 2, nós temos aí para encontrar aí no diagrama ou no caça-palavras, palavras relativas à cultura clássica. Estão aí embaixo, alfabeto,
língua, filosofia, sabedoria, literatura e mitologia. Acharam? Eu Quem achei achou mitologia. mitologia logo na primeira, na horizontal, ó. Aqui em cima, circulem aí. Ó, Língua. na primeira linha. Tia, eu achei alfabeto também, na primeira linha. Olha só, alfabeto está na vertical, aqui a última em pé, ó. Literatura tá lá embaixo, tia. Ó, alfabeto. Aí achou alfabeto, vai lá em cima e risca a palavrinha que já achou. Tia, tem língua. Literatura, Tia, tem língua do lado de alfabeto, tia, língua. Peraí, Richard, um minutinho. Fala, Isabela. Literatura Em tá cima embaixo de de literatura. sabedoria. Tia, em cima de literatura, tá escrito sabedoria. Peraí, calma aí. Literatura é a última, na horizontal, ó. Tia, Em cima Calma tem aí, sabedoria. estou aqui ainda. Calma, por favor. Literatura, aqui embaixo. Em cima de literatura tem sabedoria. isso, sabedoria. Tia, também tem. Tia, do lado de alfabeto, língua. Peraí. Do lado de Sabedoria aqui embaixo também. Ô, tia, do lado de língua tem filosofia. Gente, tem que esperar, a gente ir devagar. Calma, eu sei que tem uns que acham mais rápido. Aqui do lado de alfabeto tem língua, está aqui, ó. Em pé, vertical. E aí do lado, Isso. do lado do N, tia, tá a filosofia. Isso. Então, na primeira, segunda, terceira, quarta linha, tem filosofia, aqui onde está o meu dedo. Na quarta linha, tem filosofia. Tá? Então, foram achadas todas as palavras. Agora, ele pede o quê? Depois, escolha 2 palavras que você encontrou e forme uma frase com elas. Então, aqui embaixo, você vai formar uma frase que entre as 2 palavras que foi escolhida. Posso falar a minha, tia? Fala. Eu botei a língua e o alfabeto deles era bem diferente do de hoje em dia. Deles, você vai colocar, mudar a palavra deles para cultura clássica. É melhor. Tá? Mas tá certo. Isso, certo também. Esqueci quem falou ali, quem escreveu no chat a sua frase aí, repete aí, por favor. Posso Fala, falar Davi, como é que ficou a sua? Filosofia envolve sabedoria, literatura, mitologia e língua. Muito bem, envolveu todas as palavras. Parabéns, Davi. Ficou muito boa. Isso. Então, você vai formar... Ah, sim, Isabel. Então, você vai formar uma frase que entre 2 palavras dessas. Só esses que me falaram, mais ninguém? Cadê Brian? Brian não fala nada. Giovana. Tia, Ah, sim, Isabela. Fala, Richard. eu pesquisei Fúrias do Titãs, tem o primeiro e o segundo. Ah, sim. Muito bom. Muito bom esse filme. No outro dia eu estava vendo na Sky uns filmes gregos que eu já vi, e romanos. Aí meu marido ainda falou assim, pô, mas você está vendo esse filme de novo? Eu falei, mas eu gosto tanto. É tão bom porque cada vez, olha só, cada vez que você vê um filme, você vê um detalhe que você não reparou da outra vez. Entendeu? Aí você viu o filme, pá, guardou essa informação. Quando você vai vê-lo de novo, você percebe que, caramba, hoje eu prestei atenção, eu vi isso no filme, eu não tinha visto da outra vez. Mas são filmes que eu gosto tanto, eu acho tão bonito, né? Porque eles pegam fatos da história
da antiguidade para retratar, que eu fico assim fascinada, porque um filme não é só aquilo que a gente está vendo, é todo um contexto, é o roteiro, são as roupas, os equipamentos, né? Eu fico encantada com aquilo tudo. A Imagina gente como esqueceu da hora, tia. Eu, meu como pai é e um minha gasto, né, grande para montar um filme desse. Gente, obrigado por ficarem mais um pouquinho, tá? E, tia, Obrigado. Vão até... Quem é que está entrando agora? Marta Cássia? Quem é? Ô, tia, posso falar? Oi. Oi. Eu, minha mãe e meu pai vimos um filme de mitologia grega que tinha corrida de cavalo na areia. Isso. Tia, eu Nós lembrei vamos de um filme agora que eu vi. podemos falar disso, Davi, quando a gente estiver falando lá de Roma. E Grécia também tem. Muito bom. Lá São as mesmo, corridas. Roma e na Grécia. Isso, muito bom. Gente, olha só. Obrigado por vocês terem ficado mais esses minutinhos. Foi ótimo, tá? E aí, deixa eu ver se tem os outros exercícios do restante do capítulo, página 320 e 321, eu vou botar a correção lá na plataforma, tá? Aí vocês vão lá para fazer a conferência da página 320 e 321, ok? Pode ligar a câmera para dar o tchau para mim? Pode? Eu tô Posso vê-los um pouquinho? Ah, meu Deus, passa a mão na cabeça ainda aqui. Isso, Isabela, aí, Davi. Isso, Nathalie, Davi está com a corda toda, muito bom, Davi. Giovana, só a mãozinha da Giovana, que isso? E Brian eu estava vendo aí, Cailane, beijo para vocês. Richard não vai morrer hoje, não? tia, eu tô ligando, só que meu computador tá com a câmera quebrada. Isabela, tá bom então, gente. Beijo para vocês, ó, e adorei, Davi, amei, ó, para você também, ó, legal. Tia, eu tô com a muito câmera obrigada. ligada. Ó, Fica com Deus, professora. Que Deus te abençoe. tá, tchau. vocês também, ficam com Deus, tá? Tia, Beijo, eu tô com até a câmera segunda-feira. Façam Não. a tarefa para ganhar ponto, hein? Não, Ô, tia. Tchau, Richard, faz a tarefa.